Olá, bom dia. Vamos ver aqui a conexão. Bom dia, muito bom dia para todos. Bom dia para você que já está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa, então, Floral Terapia para profissionais. Aqui nós falamos sobre o universo da terapia, para os profissionais de saúde promoverem, então, um atendimento de excelência e fidelizarem os seus pacientes, né? Quais atributos que os profissionais e as ferramentas, né, que eles precisam ter, que todos nós precisamos ter para desenvolver e oferecer ao nosso paciente, conquistarmos aí a saúde, né, recuperarmos, ajudarmos a recuperar a saúde, a fidelização dos nossos pacientes. Então sejam todos muito bem-vindos. E hoje, neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre alguns motivos, 5 motivos que um profissional de saúde não deveria usar a floroterapia. Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre como anda a saúde dos profissionais, né, da saúde nesses tempos. E eu vou trazer aqui para vocês hoje um estudo transversal que foi realizado pela PebMed e mostrou que 78% dos profissionais da linha de frente da área da saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares, tiveram sintomas de síndrome de Burnout. Para quem não sabe, ela bom, todos nós pelo menos um pouco tivemos, né, essa sensação. Né? A síndrome de Burnout, ela é um distúrbio psíquico que ele tem um caráter depressivo, associado, então, à atividade profissional. Então, não é uma depressão em função da vida da pessoa, de um trauma que ela passou, não, é pela profissão mesmo, pelo dia a dia, por toda aquela atividade profissional que gera esgotamento físico e mental, né? E tudo isso que a gente está vivendo nos últimos anos tem impactado muito a saúde mental, né, de todos nós, né, e a da população em geral também. E principalmente as pessoas, os profissionais que estão na comissão de frente, né, que estão lidando diretamente com a questão da doença. E essa prevalência da síndrome de Burnout, ela foi muito alta entre profissionais da saúde. Ela foi em torno de 83%, isso tudo aqui no Brasil. Uma pesquisa realizada aqui no Brasil com profissionais da área da saúde. Então vejam só, a prevalência dessa síndrome de Burnout foi de 83% entre médicos que atuam na linha de frente e 71% para os profissionais que trabalham indiretamente com a doença. Então, são índices realmente altíssimos, né? Alarmantes, isso aqui no Brasil. E essa pesquisa ela também demonstrou que as mulheres foram as mais afetadas, porque elas ainda tinham que ir para suas casas, né? E tinham mais alguma, eu diria, demanda, né? Das atividades, enfim, como mãe, né? Então, diante disso, e essas mães e essas mulheres, né, elas geravam assim um índice de 70%. Eles fizeram uma pesquisa com as mulheres, então 70% delas tinham esse índice também elevado, né, porque elas acumulavam essa carga também de ir para casa e ter mais trabalho. Então, essa pesquisa, realmente ela me chamou muita atenção, né? E aqui eu faço um apelo, né, para todos nós aí da área da saúde, mas em especial as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo, né? Esse vídeo vai ficar gravado. Então, eu peço, independente de você esteja assistindo esse vídeo agora ou, né, lá na frente, mas eu peço que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, né, no sentido de poupar um pouco mais os profissionais da saúde, porque isso sim é possível. Quando a gente tem um cuidado pessoal maior, a gente tende a poupar um pouco mais os profissionais da saúde. Então, procure se precaver dentro das suas medidas pessoais, né, para que você se preserve o máximo que puder a sua família, sem exageros, sem alarme, né? sem nenhum tipo de desespero. Não é, o meu objetivo aqui não é isso, mas simplesmente olhar para si mesmo,
ver se é importante fazer aquilo, tomar aquela atitude, né, seja o sair, o se aglomerar, enfim, é interessante aqui, eu gostaria de deixar uma boa dose, que cada um pudesse utilizar bem nesses tempos a sua boa dose de bom senso, né, na vida. Nós tivemos, então, na odontologia um ganho, né? A gente acompanhou, enfim, pelo conselho, a aprovação, então, de consultas online, que nos permitiu ter um acesso, né, maior, manter o nosso acesso aos nossos pacientes nesse período em que muitos deles ficaram aí mais preservados, né? Não fizeram aquelas manutenções tão corriqueiras e normais como a gente sempre vem propondo. Então, muita coisa vem se remodelando de maneira online, e o meu objetivo aqui, gravando esses vídeos, é justamente esse, né? Dar voz ao que a gente vê do outro lado, né? O que a população não vê e o que nós vemos como profissionais da saúde. Eu vejo que essa é a melhor ajuda que a população pode oferecer, né, para os profissionais da saúde, para diminuir esses índices alarmantes da síndrome de Burnout que a gente vem vendo, né, e a gente vem sentindo literalmente esse aumento dessa demanda, né, dos pacientes. E nós observamos que as pessoas, quando chegam até nós, essa já era a minha habilidade, né, de atender pacientes que já tinham particularidades, tinham algum tipo de transtorno, né, emocional, enfim, algo relacionado à dificuldade de ser atendido profissionalmente, né, por um cirurgião dentista. Essa já vinha sendo a minha habilidade, já vinha desenvolvendo essa habilidade, mas hoje eu vejo que ela está um pouco mais exacerbada. E vejo que conversando com colegas da área da saúde, eu observo que eles também estão tendo que desenvolver essa habilidade, porque os pacientes estão chegando mais ansiosos, mais tensos, porque estão trazendo aquela tensão do seu dia a dia para o consultório. Então, como ter ferramentas para que a gente possa tranquilizar esse paciente, até mesmo no que diz respeito ao momento que estamos vivendo. Então, isso é muito importante, é isso que eu estou querendo passar, né, para vocês. Então, agora vem a pergunta: o que fazer quando as emoções do profissional da saúde ficam abaladas, né? Como que elas podem afetar o tratamento do seu paciente? Então, normalmente, nós estamos acostumados a receber os pacientes para realmente fazer todo esse acolhimento. Mas o que fazer quando o próprio profissional está já se sentindo afetado emocionalmente, ou está com essa síndrome de Burnout e está tendo que voltar, que trabalhar, que se manter bem para poder acolher, né, aquilo que ele está vendo, principalmente o profissional da linha de frente. Então, trabalhar continuamente com dor, com sofrimento, né, alheio, envolve, eu diria assim, um custo emocional para nós profissionais da área da saúde, né? E uma das qualidades que nós precisamos, eu diria, eu não sou muito de usar a palavra ter, precisar, essas palavras, enfim, mas hoje eu vejo que há essa necessidade, né, de nós profissionais da área da saúde desenvolvermos uma qualidade importante que é a compaixão. Essa compaixão, ela significa quando eu me coloco no lugar do outro, né, quando eu vejo meu paciente com aquele sofrimento, com aquela dor, com o pânico, enfim, com aquela questão emocional, eu consigo me colocar no lugar dele, ver o que ele está sentindo, mas não sofrer aquilo que ele está sofrendo, né? Porque muitas pessoas elas acabam sofrendo, né? Passando, nossa, ou se sentindo penalizado, e não é isso que a compaixão traz. A compaixão, ela traz um ponto além da empatia, né? A empatia é eu me colocar no lugar do outro, mas a compaixão, ela vai um pouquinho mais além, tá? Do que somente se colocar no lugar do outro. Ela é o desejo de aliviar o sofrimento do outro. Aquele que tem esse interesse, ele vai considerar atitudes para ajudar o outro a sair desse sofrimento. Então, a gente precisa desenvolver a compaixão, porque nós precisamos ter o nosso emocional e o nosso racional muito ativo ali no momento, para que a gente possa decidir a melhor conduta e também olhar para o lado emocional desse paciente. Então, são dois lados de uma moeda, né, de uma mesma moeda, que a gente precisa automaticamente ter. Então, eu comento que os nossos dois cérebros nunca tiveram trabalhando tanto e nesse
nessa harmonia, né, nesses tempos, essa necessidade de ter essa harmonia entre o pensar e o sentir, né? Então, como a gente já vem abordando nos vídeos, ninguém pode oferecer para o outro aquilo que não tem. Então, como que nós podemos desenvolver a compaixão dentro de nós, né? O primeiro ponto é encarar os nossos próprios problemas pessoais. Tá cansado, realmente está se sentindo com questões sobrecarregado, tenso, enfim, né, todo esse universo que cada um tem é muito subjetivo e peculiar para cada um. Mas primeiro é olhar para aquilo, para os próprios problemas, para o que está acontecendo ao seu redor e olhá-los de frente, não esconder os problemas de si mesmo, colocar embaixo do tapete, porque isso só vai exacerbando. Então a minha ideia aqui é a gente realmente olhar para o nosso contexto, para o nosso entorno. Como é que está a minha vida? Como que eu estou acordando todos os dias? Como que eu estou dormindo? Como é que está a minha alimentação? Como é que está a qualidade dos meus relacionamentos? Como é que está a minha saúde no sentido geral, né? Minha saúde próspera, em todos os sentidos da minha vida. E fazer uma avaliação de tudo isso. Né? E, mediante tudo isso, o que eu posso fazer para eu me sentir melhor? Porque, como a gente não pode oferecer ao outro o que não tem, quanto mais você vai retornar para atender aquele paciente, mais você vai dar aquilo que, de repente, eu diria assim, você vai entrar no vermelho, né? Você pode entrar no vermelho. Então, você precisa realmente ter para compartilhar e não dar aquele pouco que você tem. Né? Então, como que a gente faz isso? E a compaixão é uma palavra realmente bem importante dentro desse processo. Teve uma pesquisa sobre a compaixão, realizada sobre a compaixão entre profissionais de saúde, e é uma pesquisa que foi realizada em 2013, achei bem relevante trazer aqui para vocês. Né? Ela relata, essa pesquisa ela relata que indivíduos que desenvolveram habilidades de regular as suas próprias emoções, né, em situações que estão expostas, que a pessoa está exposta, o profissional está exposto ao sofrimento alheio, eles estão mais propensos a sentir essa compaixão, né, ao invés de estresse. Então, quando a pessoa vê alguém sofrendo, ao invés de ela se penalizar ou de se horrorizar, que horror, né? Não, o que ela vai ver? Ela vai, ao invés daquilo gerar estresse para ela, tensão, e ela trazer aquilo como se fosse para ela vai ter a possibilidade de ter atitudes para minimizar aquele sofrimento. Né? Isso é muito importante. Então, o aspecto positivo da compaixão é a denominada satisfação por compaixão, que diz respeito àqueles afetos positivos vivenciados no âmbito do trabalho, né? Por exemplo, puxa, eu me senti capaz de ajudar aquela pessoa, eu fiz a diferença, eu fui efetivo, eu fui atencioso, atenciosa, e eu me vi recompensado pelo meu esforço, porque eu vi aquela pessoa, aquele paciente que estava com aquele sofrimento melhor. E é uma sensação indescritível, né? Uma sensação que a gente se sente plena de dever cumprido, né? De aquilo que você se propôs para fazer, você efetivamente conseguiu. E, culturalmente, é difundida a ideia, né, de que o profissional da saúde ele é um indivíduo capacitado, é um indivíduo que detém um vasto conhecimento e tem os recursos para socorrer qualquer tipo de pessoa em qualquer contexto. Essa é a ideia das pessoas em relação a nós. Então, esse mesmo estudo, ele diz que quando o profissional busca responder a essa demanda, que eu diria assim que é uma demanda cultural. Então, quando o profissional da saúde busca responder essa demanda, ele pode, se não estiver preparado, chegar à exaustão. Então, ele precisa ter um preparo emocional, ele precisa desenvolver a sua inteligência emocional, ele precisa ter um mindset com essas habilidades para que até mesmo ele possa realizar o seu melhor trabalho. Então, essa fadiga, né, que muitos profissionais da área da saúde entram, como a gente comentou sobre a síndrome de Burnout, é quando o profissional não consegue mais lidar de forma saudável com aqueles sentimentos negativos
que emergem em função do sofrimento dos pacientes que ele atende. E apresenta, então, ele pode apresentar respostas somáticas, e ao invés de ele ajudar o paciente a melhorar, né, ele até pode contribuir, mas ele fica com sequelas, né, e com questões somáticas que aí ele vai ter que tratar. Então, nós colocamos aqui a importância da afetividade para que a gente possa perceber, entender, atuar sobre a queixa desse paciente, mas é importantíssimo saber lidar com o contágio emocional, né, que a gente já falou aqui em alguns vídeos. Nós falamos um vídeo específico somente sobre esse contágio emocional, que afeta de alguma forma a qualidade dos serviços que são prestados pelo profissional da saúde e a própria qualidade de vida do profissional. Então, desenvolver essa inteligência emocional na área da saúde é um dos requisitos que vão integrar uma excelente prestação de serviços clínicos, de forma que a potencializar esses cuidados, né, com o paciente e atender ao máximo essas necessidades, oferecendo um tratamento de excelência. Isso é importante para o contexto da saúde emocional do paciente e da saúde física. Isso vai otimizar, então, a adesão. Aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, dos pacientes, de repente, não irem a termo, né, completar todo o tratamento. Por que as pessoas chegavam para nós, lá para mim e para minha equipe no consultório, já vinham de 4, 5 profissionais, porque não conseguiam estabelecer esse vínculo afetivo, né, em função, muito provavelmente, de não ter sido olhado para essa subjetividade desse paciente, que realmente era bem peculiar, né, e esse olhar foi imprescindível para quê? Para levar a termo o tratamento como um todo e o paciente conseguir terminar e se sentir aí recompensado, e nós também, dentro desse contexto da compaixão que a gente está falando hoje. Então, por isso que a gente deve fazer um monitoramento, né? Monitorar a nossa capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos, e aí, nesse ponto, nós necessitamos do autoconhecimento para desenvolver esse mindset voltado para o desenvolvimento das habilidades que vão me fazer lidar com essas situações de estresse e essas situações adversas. A linguagem não verbal, muitas vezes, é aquela linguagem que não é falada pelo nosso paciente, ou até mesmo a linguagem não falada das pessoas próximas a nós, que é expressa por gestos, né? Elas podem nos indicar uma não aceitação de alguma coisa. Seja uma impaciência, um desinteresse, né, quando a gente está fazendo algum tipo de orientação, isso indica a forma como a gente pode levar a termo o tratamento, né, de sucesso com esse paciente. Então, a linguagem não verbal, ela é uma inteligência aqui também importante, eu venho comentar com vocês, e tenho já ali, estou preparando um vídeo para também ficar no nosso canal sobre essa inteligência, essa linguagem não verbal, que é uma das inteligências do ser humano. Como que a gente pode detectar isso nas pessoas que estão ao nosso redor, mas em especial trazendo aqui para nós, profissionais da saúde, como que a gente pode detectar essa linguagem não verbal no nosso paciente para que a gente possa gerar essa inteligência, mudança de estratégia, para você manter ali o foco, o interesse, né, e que a pessoa efetivamente consiga realizar aquele procedimento que de repente ele tem uma grande dificuldade, como no caso de um pânico, né, de dentista. Então, se a gente não souber identificar e lidar com essa linguagem não verbal, a gente pode cair literalmente na afirmação de que o paciente simplesmente não colaborou, não quis colaborar com o tratamento e fica por isso, né? Como se fosse um problema lá de fora e não de nós. Eu quero aqui dizer que nós podemos efetivamente, uma pessoa que não está conseguindo realizar o seu trabalho, o seu procedimento de saúde, a gente pode, nós temos ferramentas para que a gente possa manter, sustentar essa energia desse paciente, essa frequência dele, para que ele realize e leve, então, até o final e conclua esse tratamento de uma melhor forma, que a gente também se sinta tranquilo, né, ou o mais tranquilo possível, o mais relaxado, para que a gente possa usar todas as nossas habilidades para o bem-estar dele. Então, por isso é importante a gente observar o comportamento, né, das pessoas e saber incrementar estratégias personalizadas para cada momento, que respeitem a subjetividade de cada um, para melhorar o processo de recuperação desse paciente que ali vem procurar o nosso auxílio e a nossa inteligência, toda a nossa estratégia de saúde
para o contexto que ele está precisando. Então, o mindset, nesse formato, o mindset da floral terapia, ele proporciona aos profissionais da área da saúde e se torna indispensável para que a gente possa saber lidar com as mais variadas personalidades. Então, o mindset da floral terapia traz para a gente o tom do que você deve fazer, de como que você deve agir com determinadas personalidades. Eu digo aqui em foco em especial para as personalidades mais difíceis, os temperamentos mais difíceis, né? Pessoas mais exigentes, no sentido de incisivas, né? Que elas ditam o tratamento, tem muitas delas que dizem, não vou fazer isso ou aquilo. Como que você lida com essas pessoas difíceis, né? Essas pessoas aí mais incisivas, quando realmente precisa ter uma atitude da qual ela não deseja? Como que você lida? Como que você explica qual é a melhor forma para cada tipo de personalidade? Então, aqui cabe a importância de reforçar e estabelecer esse relacionamento, essa relação entre profissional e paciente, para que a gente possa gerar sentimentos que estejam influenciando de maneira positiva o estado clínico desse paciente, transcendendo assim para a esfera da inteligência social. Quando a gente consegue trazer essa inteligência e passar para o paciente, o que a gente tem? A gente está contribuindo para uma sociedade também melhor. Né? Nós estamos transmitindo essa inteligência para a sociedade. E esse formato, essa forma de realizar isso é o que a gente vem chamando de mindset da floral terapia. Então, ela trabalha o desenvolvimento da inteligência emocional para profissionais da saúde e terapeutas, é uma ferramenta complementar ao nosso atendimento, de grande valia para identificar sentimentos dos pacientes, propor medidas personalizadas e humanizadas e influenciar positivamente o diagnóstico, o prognóstico, na verdade, desse paciente. Nós temos como, sim, influenciar, a gente já vê os estudos, né? Repito aqui, tem também um vídeo que a gente falou sobre o efeito placebo, onde que acontece esse efeito, né? A importância desse vínculo afetivo que nós temos com o nosso paciente, que isso já é meio caminho andado, a pessoa se abre para o processo de cura, isso é inconsciente, os pacientes não sabem que isso acontece, e ainda muitos profissionais da área da saúde também não sabem a importância, ainda não se ateram, na verdade, à importância desse vínculo afetivo, que você é capaz de acionar essa área do efeito placebo no seu paciente, ele sai do seu consultório já recebendo esse tratamento mesmo antes de tomar qualquer tipo de medicamento. Então, esse despertar dessa cura é o que a gente vem se centrando nos últimos anos, né? Nós lá no consultório, a nossa equipe vem trabalhando justamente para isso, né? Como que eu, profissional da saúde, como que nós, profissionais da saúde, podemos já startar o processo de cura nesse paciente, mesmo antes de ele usar qualquer tipo de medicamento. Então, é essencial que o profissional desenvolva competências para administrar as suas próprias emoções, mantendo uma saúde mental mais equilibrada para influenciar os seus pacientes de maneira positiva, em prol de melhorias no autocuidado e, consequente, então, excelência no seu atendimento. E conforme eu tinha comentado, né, nós vamos falar hoje 5 motivos para não se usar a floral terapia. E aqui eu quero deixar o primeiro ponto, que é bem importante. Então, não use floral se você espera que o floral atue como um analgésico, por exemplo, né, como um medicamento. Por quê? Porque floral, gente, não tem a ver com toda a estrutura bioquímica. Né? Não tem a ver, ele não vai para a corrente sanguínea no sentido de gerar alguma questão bioquímica. Né? O floral, nós temos uma via chamada biofísica, que vem sendo muito estudada e chamada de biofísica. É uma outra via de atuação no ser humano. E o floral atua por esta via. Então, ele não vai funcionar como medicamento. Então, se você está com dor de cabeça e toma um analgésico para dor de cabeça e espera dali 15 minutos que a dor de cabeça passe, o floral, ele não é assim que vai funcionar. E, por exemplo, esse medicamento para dor de cabeça, dali meia hora, ele já não vai mais fazer, diria assim, dia seguinte, ele já não vai estar mais fazendo efeito, compreende? Porque ali, ele fez o efeito, pronto, fez a função dele. O floral, não.
O floral, como ele tem uma ação na via biofísica, ele tem uma ação nas emoções, no estado emocional, nos humores das pessoas. É quando você usa o método gotinhas. Quando você usa o método mindset, que é esse método de como que a pessoa chega para você e o que na hora você pode oferecer para ela que ela se sinta melhor, tanto como se ela tivesse tomado uma essência floral ou já viesse tomando uma essência floral para que tenha um atendimento ali mais harmonioso e você consiga realizar o seu trabalho, aí é a habilidade do profissional em gerar esta comunicação, né, para o seu paciente. Para isso, ele tem que saber a estrutura, ele tem que saber sobre como gerir essa inteligência emocional e saber daquilo que o seu paciente está precisando no momento. Então, se você espera uma ação do floral como medicamento, né, eu diria que o floral não é para você. Mas, se você procura o mindset da floralterapia para você, para as pessoas que estão ao seu redor, né? Essa inteligência de como você agir, de como falar com as pessoas, de como fazer com que as pessoas possam aceitar determinadas questões, claro que com integridade, para o bem, porque ali é importante, você está ali para oferecer a saúde, para, eu diria assim, abrir, fortalecer o estado de saúde do seu paciente, e que aquilo é importante para que você realize o seu trabalho. Então, como que você faz isso? Quais são as estratégias para fazer isso? Aí sim, essa inteligência você pode usar em qualquer lugar. Agora, se quer tomar gotinhas, as gotas do floral que foram selecionadas e que ela tenha o mesmo efeito de um medicamento que atue ali em 15 minutos, meia hora, e amanhã, né, você não tem dor de cabeça, não precisa mais tomar, não é assim que o floral funciona. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você espera que a atuação do floral ela venha de fora, né, que alguém te receite, que alguém te indique tais e tais essências florais, que essa pessoa tenha toda a inteligência, que ela te indique os florais corretamente, e que aquelas gotas, tanto quanto um medicamento, de fora faça o processo de cura, também não é para você. A floralterapia também não é para você. E também não vai ser para o seu paciente, de repente, para você indicar em gotas. Por quê? Porque quando você indica, por exemplo, o método gotas, a floralterapia vai trabalhar no desenvolvimento humano, né, no equilíbrio emocional. Então, você precisa viver, você precisa ter novos momentos desafiadores para que você, com aquela essência floral, ela vá trabalhando dentro de você, e é algo que a gente já sabe que é algo natural, que acontece, né? Essa via, ela é uma via diferente, como a gente comentou, da bioquímica, então ela simplesmente vai trazendo a tua naturalidade. Então, por isso que é importante aquela questão do descascar da cebola, ver o que está mais fora, e aí vai descascando até você chegar na sua essência mais pura, mais limpa, né, de forma que as coisas fluam naturalmente, com menos crenças. Essas camadas da cebola, elas são as crenças, né, aquilo que nos impede de ir para frente, impede de prosperar, impede de recuperar a saúde, que até mesmo acaba sendo fatores geradores de problemas. Então, o que precisa? Precisa de um trabalho interior, não um medicamento que nem a gente estava para dor de cabeça e a casca da cebola cai. Não existe isso. Existe um trabalho interno que vai sendo feito quando você toma as essências florais e, com o passar do tempo, isso vai acontecendo. Agora, eu trago o mindset da floralterapia, por exemplo, num caso de urgência. O paciente chegou com dor, né? Como eu tive uma criança, chegou com dor, uma criança mímoros, tímida, só na saia da mãe, estava com o rosto inchado no lado direito, estava com dor, né? E ela, uma tímida, né? Ela era uma criança oriental, e ela tímida na perna da mãe, e a mãe desesperada porque estava com o rosto inchado e ela estava sem dormir à noite, a criança estava com dor, enfim, ela não sabia o que fazer. Então, nesses casos, como é que você vai dar as gotinhas para que a criança volte para casa, melhore o seu estado emocional para você tratar? Não tem como. Você tem que tratar na hora, você tem que fazer alguma coisa ali na hora. Então, você tem que ser exatamente essa essência floral, porque, como eu comentei, né, venho comentando nos vídeos, as 38 essências e suas combinações estão dentro de nós.
são habilidades nossas, né? E que as plantas gentilmente nos oferecem esse tom para que nós possamos nos relembrar dessas características, nos relembrar desse formato harmônico que nós temos, de equilíbrio emocional, de equilíbrio interior, para que isso tudo volte à normalidade. E é isso que essa inteligência de mindset vai fazer. E aí você vai o quê? Uma pessoa tímida, né? Uma pessoa que é amedrontada, o que você tem que fazer com essa criança? Acolhê-la, né, acolher, permitir que a mãe fique junto, porque a mãe, você não vai ser a substituta ali, né, de reforço da mãe naquele momento, principalmente no momento que a criança está com dor, está com medo. Então você vai utilizar todo esse aconchego que a mãe tem de importância para ela, né, de firmeza, de confiança, que o Mimulus precisa, e você vai utilizar esse contexto para você conseguir atender. E a técnica que você vai utilizar? Mostrando tudo, para que ela não tenha medo de nada, que ela pegue em alguns instrumentais, que ela pegue em alguns equipamentos que você vai utilizar, né? Você mostra acolhimento, gera todo esse mundo intermediário que a gente falou, né, que a criança vive, nós falamos no vídeo de ontem, falamos a criança vive num mundo intermediário entre o mundo interno e o mundo externo. Então a gente precisa entrar nesse mundo intermediário, lembrar da nossa criança interior e literalmente gerarmos essa conexão para envolvermos essa criança, para realizarmos o tratamento mais harmonioso possível, que essa criança sinta-se acolhida. E a gente teve uma satisfação muito grande, essa compaixão, ela gera realmente uma satisfação enorme profissional, porque essa mesma menina, ela, na segunda sessão, a mãe ficou no escritório, né, e a gente já foi para a cadeira com ela, sozinha. E na terceira sessão, a mãe ficou na sala de espera. Utilizamos o mindset da floralterapia e também utilizamos a floralterapia em gotas. Então, foram 2 procedimentos, 2 inteligências, 2 formatos, né? Um formato em gotas, que a gente sabe que com o tempo a criança vai respondendo, e crianças respondem muito rápido, porque elas vivem nesse mundo intermediário, né? Então é um acesso maior, e todo o mindset da floralterapia no contexto, né, de como profissional aplicar o fornecimento daquela frequência, daquele tom que a criança precisa, daquela confiança de mãe. Então a gente precisa se pôr, gerar um clima, gerar eu diria, um local que a criança se sinta segura, com respeito, com integridade, né? E a criança aos poucos vai vendo, porque as crianças, a gente sabe, elas não mentem, né? Se elas sentem alguma coisa, elas falam, elas choram, ou enfim, elas têm alguma atitude para isso. E a gente fica, então, antenado, entra no mundo delas. No caso dessa menina, ela adorava fadas, então eu entrei num mundo, imaginei um universo de fadas, entrei nesse universo, e os meus equipamentos, os equipamentos que a gente precisava utilizar, eram instrumentos das fadas. E a fada que cuidava dos dentes, ela tinha aqueles instrumentos. E até mesmo nós temos uma sonda exploradora que ela é pontudinha, né? Acho que todo mundo já conhece. E essa sonda exploradora se tornou como se fosse uma foice para ela colocar as sementinhas, né? Então, sempre que eu ia utilizar essa sonda exploradora, eu trazia esse universo, né, das fadas, mostrando que eu estava ali limpando, estava arando a terra, arando o dentinho, enfim. Então, a gente entrou dentro desse contexto, desse mundo, para que, utilizando essa inteligência, sabendo da personalidade que essa criança tinha, gerando sempre conforto, sempre aconchego, abraçando, um ambiente seguro, sempre o tempo inteiro, falando o tempo inteiro na consulta. E a gente teve aí a grata satisfação, então, de ter esses 3 atendimentos que foram suficientes para a gente finalizar o caso dessa paciente, utilizando a inteligência emocional, porque a gente entendia, já conhecia a personalidade dessa criança dentro do mindset da floralterapia. Então, para atender a primeira vez, não foram as gotas que ajudaram, foi toda essa interação do mindset que a floralterapia traz para a gente, para atuar nesse caso. E, consequentemente, a gente teve um auxílio dessas gotinhas, né, que são da floralterapia, selecionadas, e a mãe tomou também. A mãe também tinha um perfil assim, amedrontada, a mãe já tinha passado por algum trauma, né, na parte da odontologia, então a gente observava o olhar da mãe também um pouco apreensivo.
E a gente viu a resposta da própria mãe também ficando na sala de espera na terceira sessão, na terceira consulta. Então, isso a gente vê que é um trabalho, muitas vezes a criança ela reflete também um universo, né, um pouco maior. E agora mais um ponto, né, falando sobre a questão de que a floralterapia não é para você. Se você não se interessa por autoconhecimento, se você quer tomar somente como medicação, não se interessa por autoconhecimento, porque as gotas vão trazer o quê? As essências florais vão te trazer esse autoconhecimento justamente, né? De você voltar a se sentir bem, voltar a se sentir em harmonia, voltar a se sentir tranquilo. Né? Mas para isso você pode ter alguns insights, né, com a terapia floral. E é importante estar atento para esses insights, trazer para a gente esses insights, para que a gente possa acompanhar. Né? E o profissional da área da saúde também ter esse suporte. É importante o profissional da área da saúde ter um profissional, estar em acompanhamento, né, em especial quando ele é muito solicitado nessa questão da dor e do sofrimento, conforme a gente já havia comentado anteriormente. Né? E outro ponto é, se você só quer, eu diria, se você ainda não entendeu todo a via de ação, né, como que eles funcionam. Então, às vezes eu vejo até colegas querendo indicar floralterapia para pessoas que nem sabem que, enfim, este universo emocional aí entendem. Eles estão tão ligados no materialismo, né, nas coisas que os olhos físicos conseguem enxergar, que eles não se percebem que existe algo mais, né, algo além dos seus olhos físicos, que existe um mundo invisível, como diz Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Né? E muitas pessoas não entendem isso, não sabem como se praticaria isso na sua vida, né? E saber lidar com o invisível, saber lidar com as nossas emoções, isso é extremamente importante. Então, se a pessoa vive num mundo somente materialista, que o que existe é só o que está fora de mim, realmente ela não vai ter muito benefício em tomar, por exemplo, as gotas da essência floral, que geram um autoconhecimento, o cura-te a ti mesmo, é a proposta da própria floralterapia. Né? Essa pessoa ela pode só se beneficiar em algum momento de alguém que saiba disso e utilize esse mindset com ela. Né? Mas se ela realmente não tem esse interesse, se ela só vê as coisas que estão fora dela, realmente o universo da floralterapia não vai fazer sentido para ela e ela vai dizer, isso não tem efeito, isso enfim, né, não funciona. Essa pessoa é uma grande candidata a dizer que floralterapia não funciona, porque ela só vê para fora, ela não vê para dentro. Né? Ela não se interessa pelo seu universo interno. Então, isso é muito importante para a gente, até mesmo para a gente indicar, para a gente comentar com as pessoas sobre a floralterapia. Então, tem que fazer todo um preparo, né? Se a pessoa quiser indicar, tem que fazer todo um preparo e dizer que existe algo mais, né? Que existe algo além do que aquilo que os seus olhos veem, do que aquilo que você pode comprar, do que é um mundo material. Né? O mundo materialista, a gente já sabe que é um mundo newtoniano, é um mundo que foram estudos extremamente promissores para a nossa humanidade, mas que agora a gente teve um grande, eu diria assim, um patamar. Nós subimos um patamar aí no século passado, tivemos aí os estudos de Einstein que nos deixaram uma abertura para novas possibilidades, para um mundo que não é só matéria, né, saindo um pouquinho somente do átomo. A questão de física quântica, o pessoal comenta muito sobre isso, está cheio aí na internet, que demonstra que nós não somos matéria, né? Que nós somos algo além da matéria. Uns dizem que somos ondas, né? E essas ondas que elas vão vindo para as realidades. E nós vemos um mundo bastante digital, um mundo que não está tão material assim. Né? E nós vemos aí muitas pessoas envolvidas com as próprias crianças com internet, com jogos eletrônicos. Então, as coisas estão se virtualizando. E isso faz com que a gente vá mais para esse lado. E algumas pessoas ficam perdidas porque elas não estão acostumadas em lidar com um mundo mais sutil.
Então, as crianças já vêm numa tendência e que é importante você dosar, né? Os pais dosarem entre o materialismo e esse mundo aí um pouco mais virtual. Mas aí, agora eu quero propor para vocês, então, essa questão, né? A última parte é se você tem uma visão apenas materialista da vida, realmente é uma visão que já está um pouquinho ultrapassada, em especial para os dias de hoje, né? E a floralterapia, como ela vem com uma visão não material, ou seja, ela não tem matéria dentro dela, né? Por exemplo, no caso das gotas, não existe princípio ativo, existe matriz energética, os florais trabalham com matriz energética, então isso é o que faz o efeito em nós da floralterapia. Então, se a pessoa tem essa visão materialista, exclusivamente, realmente, ou a gente apresenta uma nova visão, ou no momento ela não está preparada para tomar, e não vamos insistir, cada um dentro do seu processo evolutivo e na vida que escolheu levar, porque o mundo é feito de escolhas, né? Cada um tem a sua escolha, a gente apresenta, se a pessoa quiser, aí a gente, sem dúvida, tem o maior prazer, né, e a satisfação de abrir essa nova possibilidade. Tá? Então, algumas atitudes práticas, vamos lá. Busque o autoconhecimento, tem um caderno específico para você anotar os principais fatos que desencadearam, por exemplo, reações desagradáveis no seu dia. Coloque os fatos que desencadearam reações agradáveis no seu dia, para você se conhecer um pouco melhor. Se conheça um pouco mais. Anote. Eu fiquei chateada porque aconteceu isso. Eu gostei, fiquei super alegre, vibrei, né, bem, fiquei com estados de ânimo positivo, alegre, quando eu fiz isso. Então, a gente vai vendo, vai se autoconhecendo, vendo as nossas tendências, aquilo que é melhor para nós, aquilo que a gente se sente melhor, né? Quanto mais você anotar, mais você vai conhecer sobre você, né? Como que você reage em situações desafiadoras, como que você reage ao estresse, identificando o seu perfil emocional, bem como os gatilhos, né, mentais, que vão levar você a reagir de maneira adequada na vida, e a gente, como diz aquele ditado dos dois lobos, né? Tem o lobo branco e o lobo negro, aquele que a gente alimenta é aquele que a gente passa a maior parte do tempo. Então, a vida é uma questão de escolha também, né? E vamos aproveitar, a segunda dica, aproveitar o início do ano para reforçar os nossos objetivos, listar quais as habilidades que nós precisamos para chegar a realizar esses objetivos. Assim, a gente pode comparar com o que a gente já listou, né, para ser trabalhado no passo 1, preciso melhorar nisso, porque não fico legal quando acontece isso, né? E lá no final do ano, dá uma olhadinha nesse caderno, puxa que legal, superei já isso. Pode ser pelo próprio mindset da floralterapia ou pode ser pelas gotinhas também. E isso a gente, estando juntos, estamos próximos, estamos fazendo lives diárias, a gente vai trocando ideias e falando aí um pouquinho sobre as necessidades, né, de cada um. Eu vou escolher algumas essências para que nós possamos aí trabalhar nesse processo, tá? Então, é importante anotar para fazer essa comparação, e quando tudo parecer confuso, pare um pouco, feche os olhos, respire profundamente, né? Vamos fazer isso, vamos respirar profundamente 3 vezes consecutivas, lenta, calmamente. Não entra na confusão, não entra naquele descontrole, né? Se aquiete, se acalme, respirar fundo. A gente já comentou que traz essa mensagem para o nosso corpo. Se acalma, né? Fica tranquilinho aí que nós vamos resolver essa confusão. Então, deixa de lado o celular, deixa de lado as distrações. Se você já tiver pelo menos uma essência floral ali, você também já pode tomar. Também é uma ferramenta super, eu diria assim, interessante, né? Quem já provou sabe disso. Então, toma ali o seu floral, se acalma e apenas observa, para que você possa desenvolver a sua inteligência, né? O seu mindset da floralterapia. Então, você tem que estar bem, você tem que estar tranquilo, você precisa promover momentos de tranquilidade e bem-estar. Então, apenas observe, acolha o que vier, deixe. Se você está irritado com alguém, deixa aí a irritação. Tá bom, você está irritado, ok, você já me falou que está irritado. Mas você não é irritação. O que acontece é que muitas vezes as pessoas se confundem com a própria
com a própria inquietação, né? Com a própria confusão. Então a pessoa se sente aquela confusão, porque você não é a sua confusão. A confusão é uma coisa que veio, assim como veio, ela vai. Né? Só que é preciso, a pessoa precisa estar consciente disso, que ela é algo além daquela confusão. Então fica quietinho, respira fundo, né? Toma seu floral e só acompanha. Ah, mas e aquela pessoa me disse aquilo, e fica aquilo na tua cabeça. Mas aquela pessoa falou aquilo, fez aquilo, eu não gostei, é que ela vai ver, tá? Você só acompanha, tá bom, tudo bem, ouviu o que você quis dizer, ok, tá anotado, né? Aí você pode até dizer para essa confusão, vou até anotar aqui, fique tranquilo. E aquilo de repente vai passando, porque você vai percebendo que você é algo além de tudo aquilo que está acontecendo. Então observe, se acolha, né? Veja que os pensamentos eles são somente os nossos hóspedes. Eles não são, nós não somos os nossos pensamentos. E muitas vezes a gente se confunde com eles. Né? Seja esperto aqui, pratique esse exercício sempre que você tiver confusão. Pratique de manhã, à noite, né, de maneira fixa, mas em especial todo momento que você sentir confusão. Para aí, ficou muito confuso aquela coisa, para um pouco, respira, entendi, ok, tá anotado, tô olhando para você, tô olhando que você tá irritado, mas deixa aí, tá? E aí, mais a última dica aí, acompanhe as nossas lives, né, os nossos vídeos no canal do YouTube para você desenvolver as suas habilidades para um mindset em contínuo crescimento, o mindset da floralterapia. E a gente pode aqui enfatizar também uma outra questão, a importância da alimentação, né? Se alimente sempre bem, execute uma atividade física, caminhe, esteja sempre junto à natureza, cuide dos seus relacionamentos, cuide do lazer, né, do seu lazer, do seu bem-estar. O profissional da saúde precisa muito desse bem-estar, né? Sair do consultório, deixar o consultório lá fora, lá, fecha a porta do seu consultório, fecha a sua mente para o seu consultório, vem para casa, né, e pense em outras coisas, né? Eu diria, liberte-se de alguns problemas, algumas questões que possam ter ficado daquele dia. Né? A gente precisa simplesmente ser na nossa vida, no nosso dia a dia. Então aproveita para, né, se tiver filhos, brincar com os filhos, passear na natureza, reunir né, a família numa alimentação saudável, uma alimentação tranquila, plante alguma coisa, plante um tempero, tenha uma flor, cuide disso, que isso te lembra que você precisa se cuidar todos os dias. Quando você olha aquela plantinha que já está meio esquisita, você, putz, eu não cuidei dela. Há uma probabilidade que eu não esteja cuidando também, dando a devida atenção para mim. Ela, na verdade, é só um espelhamento. Quando você olha para essa plantinha e você vê essa plantinha linda, maravilhosa, bonita, né, tem aqui uma orquídea, sempre tenho perto de mim, dentro do meu local aqui de estudo, sempre tenho uma planta. Eu gosto muito de flores, né, de orquídeas e flores em geral, então elas me lembram isso, quando elas estão viçosas, elas estão bem, elas estão recebendo o quê? Luz. Então eu também tenho que dar luz, oferecer luz a mim mesma, né? Não só aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, mas ao meu corpo. Nós somos um todo. Então, por favor, não negligenciem quem vocês são muito mais, né? Todos nós somos mais que os nossos pensamentos, que os nossos problemas, que as questões do dia a dia. Então, vamos ter pequenas coisas na nossa decoração da casa que nos lembre isso, né? Que nos reverencie a verdadeira natureza interna de quem somos nós. Eu aqui, então, me despeço, um grande abraço, beijo, tudo de bom e até amanhã. Tchau, tchau!